A gente vê gente tomando Vladimir Putin como referência humanitária. A gente vê gente que fica totalmente focada, porque assim, todo o resto é terrível, na cobertura da repatriação de brasileiros, como se fosse assim um grande feito do governo, e não simplesmente um procedimento protocolar. Quer dizer, você tem ali diálogo entre embaixadas, com auxílio de forças militares. Nós temos um avião aqui, onde é que ele vai pousar? Posa aqui e traz quem é que está precisando. Quer dizer, não há um grande feito, um grande mérito. Se é a Força Aérea Brasileira, haveria um problema se o avião não estivesse disponível, porque poderia estar sendo utilizado, por exemplo, pela ministra da Igualdade Aérea, né? Que é a Aniele Franco, que usou lá o avião da FAB para ir ver final da Copa do Brasil e fez aquele videozinho de blogueira, né? Se o avião da FAB estivesse sendo usado aí pelo Juscelino Filho para fazer leilão de cavalo, né? A grande obra dele, do ministro das Comunicações do governo Lula, foi criar o Dia do Cavalo, quando era deputado federal. Então aí haveria Felipe, problema. O resto... só para concordar, concordar com o seu ponto, quando você teve a saída de americanos do Afeganistão, você tinha um aeroporto tomado. E aí realmente foi uma operação com um problema logístico muito complicado. Não é o que está acontecendo em Israel. Não houve riscos reais à segurança daqueles brasileiros. Claro que eles tinham que voltar, que bom que voltaram, mas é totalmente diferente, por exemplo, daquela evacuação americana que houve em Cabu não tem muito tempo, né? E a gente viu aquelas imagens de pessoas penduradas em avião, enfim. Pois a retirada das tropas, daquela maneira destrambelhada que resultou naquelas cenas comoventes. Então, a gente está vendo aí toda uma tentativa de passar pano para esse governo que age com obscuridade. Quer dizer, não cita terrorismo junto com Hamas, não fala em assassinato dos próprios brasileiros, e gente até que em passado não muito distante tinha opiniões absolutamente contrárias àquelas que dá hoje. Né? Então você tem um no rádio, uma na TV, uma em jornal, falando um monte de asneiros, descendo até mais do que o fundo do poço, onde já estavam. Então, assim, a gente está vendo, não só por meio desses expoentes do chapabranquismo, mas em diversos setores da mídia brasileira, a pior e mais perversa cobertura da história recente. Ela está conseguindo ultrapassar a cobertura da invasão russa da Ucrânia, porque a gente enxerga, né, em determinados setores, aqui não vou especificar ninguém, o antissemitismo, a postura anti-Israel o tempo todo, e todo um viés de você tentar legitimar uma postura, no máximo, no mínimo, pelo menos, ambígua do governo brasileiro, para não dizer pró-Hamas, né, para não dizer que estão passando pano para o terror. Mas eu digo, né, estão passando pano para o grupo terrorista ao não nomear, não tratar as coisas como elas são. Então, é um episódio bastante macabro assim, para a cobertura midiática, mas felizmente nós estamos aqui juntos e trazendo indivíduos que, com a sua consciência desenvolvida pelo estudo intelectual, pelo acesso à realidade, pela leitura da bibliografia contemporânea, diferem disso tudo. Então, a gente está fazendo uma cobertura diferenciada, com uma identidade muito clara, que é a do jornalismo que trata dos fatos, que não está enxergando a maldade, a crueldade humana sob uma lente ideológica, como a gente comentou ontem, de uma luta de opressores contra oprimidos. Como é que pode ser oprimido o sujeito que metralha jovem em festa rave escondido em banheiro químico? O sujeito que tem uma arma para metralhar banheiro químico, ele é o opressor de uma população inocente. É isso que a gente está vendo. E ele não representa a população inocente que agora ele tenta prender. Aliás, pouco antes de começar esse programa, eu e o Duda estávamos tentando verificar uma informação que foi dada por uma jornalista estrangeira, de que um dos vídeos, um dos últimos antes dessa transmissão, publicado pelas Forças de Defesa de Israel, mostram os terroristas lançando mísseis a partir de um campo ali de refugiados, quer dizer, cercados de pessoas inocentes.
de palestinos, majoritariamente. Pode ter gente de outra nacionalidade. Então, eles atiram mísseis contra a população israelense com os escudos humanos ao seu redor. E qual é a função que o escudo midiático do Hamas tem nessa cobertura? Praticamente dizer, né, que Israel só tem o direito de morrer. Israel não tem o direito à legítima defesa. Por isso é que não pode ter massacre, porque na guerra resultante dele, pessoas inocentes acabam morrendo, principalmente se uma das partes não respeita o direito internacional, não respeita as próprias leis de guerra, que é para exércitos se enfrentarem longe da população civil e a população civil ter um corredor humanitário. E não foi o que Vladimir Putin fez, apesar desse pano absolutamente abaixo, né, de qualquer padrão moral. Vladimir Putin mandou as tropas dele lá, exterminaram pessoas inocentes, gente estuprou civil, você teve um monte de relatos de tortura, você teve a tentativa de impedir o escoamento de alimentos que abastecem, inclusive, a África, né, que é sempre tida por essa esquerda, porta-voz do lulismo e pelo próprio lulismo, como o exemplo do lugar que a gente deve proteger em razão da fragilidade social dos seus habitantes. Então, assim, a perversidade do Putin, a perversidade dos terroristas do Hamas são imensas. E essas pessoas estão passando pano para isso. Elas estão tentando induzir os brasileiros ingênuos a pensar de uma maneira completamente invertida daquilo que corresponde aos fatos. Então, assim, a gente busca fazer diferente, contrastar, refutar, não reverberar títulos e conteúdos enviesados por esses propagandistas e alertar aquelas pessoas de que eles estão aí. Porque você endossar narrativas do poder de turno rende muita coisa, né? Mas a gente prefere aqui fazer o trabalho independente, com todos os obstáculos que tem, sem as mordomias que a bajulação e a vassalagem trazem, para a gente conseguir fortalecer o jornalismo no Brasil e os brasileiros possam saber de fato aquilo que está acontecendo e conseguir entender por meio das nossas análises. Então, que bom que a conexão voltou, a Urucubaca é forte, principalmente quando se fala dessa gente. Eu estou acostumado a algumas censuras veladas, né, quando eu falo desse pessoal ou dos seus líderes, né, mas agora você tem a censura virtual, né, da Urucubaca. É mais uma para lidar, mas a gente resiste